Olá pessoal, estou aqui com o Camusato, vereador de Porto Alegre de novo, para ele contar para a gente a história da porradaria democrática que teve em Porto Alegre agora. Estão tentando fazer o ajuste fiscal lá da cidade e a esquerda resolveu ter uma forma diferente de debate. Você pode explicar para a gente o que aconteceu? Uma forma diferente de debate é interessante, a abordagem é interessante. Bom, valeu, oi pessoal, obrigado Rafael pelo convite para falar um pouquinho sobre essa bizarrice que aconteceu nessa semana. Porto Alegre está passando por uma situação bem complicada. A gente está vivendo um cenário de crise financeira, como boa parte dos estados brasileiros e do Brasil, e diante desse cenário, o prefeito Marquesan tem encaminhado alguns projetos de reformas sobre como a prefeitura vai lidar com sua própria gestão e também com alguns dos gastos. Porto Alegre gasta hoje cerca de 650 milhões de reais ao ano com a previdência do município e ela tem um orçamento de em torno de 6 bilhões. Então, 650 milhões, para você ter uma ideia, ela é um valor que é quase maior do que qualquer investimento que a prefeitura faz em qualquer uma das áreas. Educação, saúde, segurança, enfim. E esse projeto ele era para aumentar a contribuição que o servidor dá para sua própria previdência. Hoje ele paga 11%, a prefeitura coloca o resto e ele consegue se aposentar. O projeto ele aumentava a alíquota de 11% para 14%. Tá? Para ter uma noção, segundo a regra, a prefeitura teria que colocar 22% enquanto o servidor botava 11%, ou seja, a prefeitura entraria com o dobro do que o servidor. Sendo que a prefeitura já paga o salário dele, é tudo dinheiro de imposto do mesmo jeito, é uma conta meio... Mas olha só que louco, olha só que louco. A prefeitura era para entrar, então, com o dobro do dinheiro que o servidor coloca. Só que, hoje, ela entra com 9 vezes isso. 9 vezes mais. Eu não estava pronto para isso. Como assim? Em vez de entrar com o dobro, ela entra com 9 vezes mais do que o servidor coloca. Tem alguma esquerda fazendo essa conta? Eu não estou entendendo o que aconteceu. Foi isso que eu tentei explicar lá no plenário, na tribuna. Me vaiaram, me chamaram de fascista, golpista. Tinha até um rapaz que falava lá, tira a barba, tira a barba. Cara, se eu tirar a barba, vai continuar o déficit. Então, beleza. Então, a prefeitura, né? E aí o que eu brincava lá no plenário era, vamos abstrair esse negócio de prefeitura. A prefeitura nada mais é do que dinheiro de todo mundo que pagou imposto e tem um camarada lá administrando esses recursos. Então, não tem essa de prefeitura ou Marquesan. Para com essa bolagem, né? É dinheiro de imposto. E aí o pessoal começou, mas eu também pago imposto. Pois é, tu também paga imposto. Então, vamos conversar. Então tem parte interessada também, né? Então, olha a desproporção. Enquanto tem um lado, né, o pagador de impostos está pagando 9 vezes mais do que deveria, e do outro lado, o cara está pagando aqueles seus 11%, por que ele não pode pagar mais 3% para a própria Previdência? Sendo que a proposta não era cortar, deixar de pagar 9 vezes, era só você pagar mais 3%. Exatamente. Para ter noção, esses 3%, eles implicariam numa redução de gasto da prefeitura de 30 milhões de reais ao ano. Quando tu vê o déficit de 650, cara, 30 milhões não é nada. Só que 30 milhões já dá um desafogo. 30 milhões já dá um desafogo, porque 30 milhões é quase um orçamento da Secretaria de Segurança. É quase o orçamento de uma Secretaria de Cultura. Ou seja, é pouco, mas não é pouco. Então, é significativo. A galera tem uma noção, aqui em Curitiba, um posto de saúde assim de médio porte custa R$1 milhão por mês em remédios. Então é 30 meses de remédio no posto de saúde razoável aí. Não é pouca coisa não, né? Pois então. E aí o que aconteceu foi que, né, a gente já tinha tido sessões no passado para discussão de projetos e tudo mais, né? Então ele passa por todos os ritos legislativos, né? Tem que ter sessões de discussão, vai para as comissões e tudo mais. E nessa votação agora, dessa semana, o que aconteceu foi que estava se discutindo o projeto, os vereadores foram lá, podiam se inscrever, se manifestar, depois feitos encaminhamentos de voto, quando os vereadores vão lá e dizem, olha, meus argumentos são esses e por isso meu voto é tal. E por último é feita a votação. O que aconteceu foi que desde o início da sessão, as galerias ali da Câmara, onde o pessoal fica sentado, estavam relativamente dividida entre quem apoia o projeto e quem discorda do projeto. E é lá no pessoal que apoia, tinha gente do Novo, tinha gente do Livres, tinha gente
que não é ligado a partido nenhum, né? E tinham pessoas também do MBL lá naquele lado. E desde o início da sessão, servidores que estavam presentes, né? Os sindicatos estavam presentes. É importante dizer, né? Os sindicatos extremamente ligados ao PT e PSOL. Na verdade, a diretoria do sindicato, ela é militância de uma das vereadoras do PT, e estavam desde o início conflitando, então fazendo confusão, baderna, tudo mais, e deu confusão na porta, porque aí o que aconteceu? Tem 200, sei lá, tem 150, 200 lugares na galeria, e tinham 400, 500 pessoas querendo entrar. Aí, A esquerda obviamente, não sabe lidar muito bem com escassez, né? então, obviamente, a segurança da casa falou, não, vocês não vão entrar. A gente tinha um credenciamento desde o início do dia. Você ia lá, dava seu nome, né, nome, documento e ganhava uma espécie de crachazinho ali para poder acessar o plenário. E assim se distribuiu os lugares. Então, por ordem de chegada, ok. A maioria das pessoas que estavam presentes eram servidores do município, era pessoa do sindicato. Então, quem estava do outro lado a favor do projeto eram 20 pessoas, enquanto tinha 200 contrárias. Mesmo assim, tinha confusão o tempo todo. Beleza. No vai e vem para a sessão, interrompe a sessão, mas chegou um momento que falaram assim, pô, mas o pessoal do MBL, o pessoal a favor ali, se retirar do plenário, então a gente vai poder ter calma, porque os municipários, né, os servidores vão ficar tranquilos e a gente vai poder votar. Beleza, então. Né? Estava incomodando, eles não estavam tranquilos. Nós vamos ter que pedir para quem é a favor do projeto se retirar do plenário para que a gente possa acalmar o pessoalzinho ali. Beleza. Aí o que aconteceu foi que foi feito o pedido cordialmente, o pessoal prontamente acatou, cordialmente, ninguém falou, eu quero ficar aqui, né? Foram escoltados para fora do plenário, como se eles tivessem feito alguma coisa de errado. Os servidores, então, ocuparam todas as galerias, os lugares, inclusive, que eles estavam antes. Então, lotou de gente só contrária ao projeto e se restabeleceu a sessão. Não durou nenhuma hora. A sessão estava se encaminhando para votação. Os caras viram que não ia ter jeito, não ia ter como impedir mais que se votasse. Resolveram invadir o plenário. E aí, a primeira pessoa que pulou a grade ali para invadir o plenário, ela é do Conselho da Previdência do município. A segunda pessoa que pulou é diretor-geral do Sindicato dos Municipais. Ou seja, o negócio virou baderna total. E aí o pessoal invadiu em massa, né? Foram correndo para dentro do plenário, subiram nas mesas, né? Impediram, até estava o líder do governo, o vereador Cláudio Janto, estava falando no meio da sua fala, que foi interrompido pela invasão. Aí o pessoal começou a subir nas mesas, gritar, tudo mais. E depois disso, né, os vereadores foram se reunindo, foi pedido para que saísse do plenário, para que se restabelecesse a sessão e tivesse a votação. Diante de não acontecer isso, eles continuarem gritando, enlouquecidos e tudo mais, os vereadores saíram do plenário, fizeram uma reunião entre todos os líderes dos partidos, menos o PT e o PSOL, que em vez de irem para a reunião, ficaram ali no plenário fazendo selfie, gravando live, dizendo, a gente é muito bom, interromper uma sessão, é golpe, aquela coisa de sempre. A gente interrompeu a sessão porque era golpe. Isso, e eles alegam... É democracia freestyle agora. Total. Não, e os caras alegam assim, esse projeto é inconstitucional, então é legítimo a gente invadir o parlamento, é legítimo a gente impedir a votação. Só que o projeto é inconstitucional aos olhos deles, né? Porque pro resto dos vereadores, inclusive vereadores que votaram contra, foi tudo certo. E aí os líderes partidários decidiram, então, ok, vamos chamar uma sessão extraordinária, né, logo após esse cancelamento da sessão, né, essa interrupção, e aí a gente faz a convocação e já vota o projeto. Só que a gente faz isso em outra sala, vamos subir um andar para cima, vamos na sala que é feita as comissões, e a gente convoca a imprensa, tudo mais, avisa todas as lideranças e dá aí 15, 20 minutos, já que está todo mundo aqui na Câmara, está todo mundo na casa, para o pessoal poder se deslocar. Beleza, foi feito isso. Foi enviado por e-mail, tem um grupo de WhatsApp dos vereadores, foi enviado no grupo de WhatsApp. O presidente da casa pediu suporte para a polícia militar, já que a guarda municipal, junto com a segurança da casa, não estavam dando conta, né, era muito mais gente do que isso, efetivo, o pessoal estava agressivo e tudo mais. E aí chegou aí em torno de 10 homens da polícia militar para fazer o bloqueio da passagem de acesso às comissões para que pudesse ser feita a reunião sem baderna. Chegamos lá,
fizemos a chamada, né, o que é de praxe, né, você tem que verificar quórum, e na chamada ninguém de oposição estava presente. Só que engraçado, ninguém estava presente, só que eles subiram até o andar onde estava tendo a sessão, ficaram a 10 metros da sala e ficaram tirando fotos dos policiais, ficaram tirando foto da gente na sala, ficaram fazendo videozinho, tá acontecendo um golpe, tô fazendo a reunião, as portas fechadas, e toda a imprensa cobrindo ele. Eles resolveram não entrar para depois dizer que a reunião foi obscura, que a votação aconteceu às escondidas. Às escondidas, não, os caras, em vez de vocês ficarem fazendo live, venham para a reunião. E aí foram 20 votos. Vir para a reunião fazer a live, aí ela não é mais escondida. Como eu fiz, porque eu fiz live durante toda a sessão. Né? Fiquei no Twitter até ao vivo durante toda a sessão. E aí agora, passada a votação, eles estão falando que vão entrar na justiça para fazer a anulação da votação. A votação ficou 20 votos a 6, 6 contrários e uma abstenção. Ou seja, tinha gente que discordava do projeto e que votou contra e participou da reunião. Teve gente que se absteve da votação, mas que estava presente na reunião e deu quórum. Então esse papo de que foi obscuro, de que não sei o quê, etc., é piada, né? E agora a oposição... É narrativa, né? Que nem quando o Arthur foi aí para Porto Alegre, quer dizer, um cara apanhou lá. Não, MBL espanca alguém. Aí. Aliás, o cara que o Arthur, um dos caras que o Arthur tentou entrevistar no vídeo dele que ele fez aqui, é o cara que invadiu o plenário. Então, gente, isso não dá nada, assim, você vai, invade um plenário, tal, faz uma bandeira, interrompe a sessão, sai, toma um café, não tem nenhuma sanção isso aí, não? Pois é, agora vai se ver assim, isso quem trata é a diretoria da Câmara, né? Então a mesa diretora, os vereadores, diretores, presidente, vamos ver como é que vai ser. Eu sei que alguns deles foram agredidos, né? Tivemos 2 vereadores que foram agredidos, provavelmente vai ter identificação de responsáveis, está tudo filmado, tem câmeras e tudo mais. Gostaria que que fossem promovidas algumas medidas contra essas pessoas. Afinal de contas, os caras são... É um absurdo o que aconteceu, né? E aí tem um vídeo rolando... Vai. Não sei se tu viu, Rafael. Tem um vídeo rolando, uma montagenzinha. Tinha umas meninas onde fica a tribuna lá, e aí o pessoal da Guarda Municipal, com tudo tomado em volta, lá pelas tantas, o Guarda Municipal pega e usa aquele negocinho de choque, aquela linha de choque. E aí vai na perna de uma delas que estava em cima do negócio, de tanto pedir para descer, ela não descia, foi na perna, a guria pegou e deu um moche no público, né? Vai lá e dá um moche na galera, e aí virou um videozinho dela, assim, chega a ser engraçado se não fosse trágico, né? Sim. Mas vamos ver como vão ser os próximos passos. Tá bem. Não, tá todo mundo bem. Os caras estão indignados, só que não adiantou chorar e invadir plenário, que a votação aconteceu do mesmo jeito e eles perderam. Isso aí por 3% de contribuição previdenciária num salário que eles já recebem na prefeitura, que já não é um salário ruim, né? Quer dizer, para alguns servidores, assim, os professores, galera baixa de saúde e educação, sim, mas agora tem muita gente ganhando uma puta grana ali também, né? Não, os professores em Porto Alegre recebem um dos mais altos salários do Brasil, os municipais. Mas eu até nem estou entrando muito na discussão de se os salários são altos ou não são altos, porque realmente tem servidor que é sério, que não se reconhece no sindicato nessas atitudes, que não merece ser generalizado por turnos. Então, chega a ser injusto que esse sindicato promove, que essas pessoas estão promovendo, em nome dos servidores. Tem muita gente dos servidores que, cara, ficou abismada com o que aconteceu. Então, assim, isso é uma minoria e é engraçado de ver, porque é até fácil de identificar, assim, o pessoal partidário do PT e do PSOL, né? Você identifica que são pessoas que militam nesses partidos há bastante tempo, ou militam via sindicato. O sindicato está aparelhado. Então, foi quase uma ação partidária. E o mais engraçado, no dia seguinte, lideranças que tem entre os vereadores, todas as quintas-feiras pela manhã, isso aconteceu na quarta de tarde, né? Na quinta-feira pela manhã, na reunião de lideranças,
a gente foi cobrar explicações dos vereadores do PT e do PSOL. Afinal de contas, vocês estavam incentivando isso, vocês estão relativizando o assunto, vocês não estão repudiando coisa nenhuma, né? E ainda estão indo para a imprensa dizer que houve um golpe, que é inconstitucional, que fizeram uma manobra. Ao ser chamado à responsabilidade, a vereadora que é líder da bancada do PT, que é a Sofia Cavedon, prontamente reclamou que a culpa disso tudo era dos seguranças da Câmara. Eles que provocaram os servidores e por isso não restou alternativa senão invadir o plenário. Quantos dessa galera lá na bancada estavam com câmeras? Eu acho que tinha uns 5, 10 vereadores fazendo live na hora. Não, eu digo lá em cima, lá, que estavam lá em cima, como é que é? Na bancada o nome? Na plateia ali, né? Na galeria? Na galeria, na plateia. Uhum. E nenhum deles tem um vídeo da segurança provocando? Não, tem vídeos, só que os vídeos são vários dos sindicalistas e servidores estavam participando, tentando forçar a entrada deles na porta, porque não tinha mais espaço, a segurança não deixava, e os seguranças tentando conter eles. Isso é uma provocação. O que eles disseram, tem lugar nas galerias. Só que não tinha, o plano de prevenção contra incêndio. Veja, o Estado vai lá e faz o tal do PPCI, o Plano de Prevenção contra Incêndio. Nos PPCIs, que se chama, o documento que é uma polêmica, inclusive, aqui no Rio Grande do Sul, que leva anos para ser concedido, diz qual é o número máximo de pessoas que um plenário, que um auditório, que uma casa noturna pode receber. A segurança, ela tem que se adequar a esse número, senão ela está descumprindo uma regra, né? Imagina, a própria Câmara agindo contra a lei. E aí foi com base nisso que foi decidido quantas pessoas iriam. Só que, claro, né, os caras levam 500 pessoas, tem 200 lugares, os 300 que estão do lado de fora dizem que é golpe, que isso é a casa do povo, eu tenho que entrar. Né? Não, e aí faz uma porta até provocar. Escassez, né? Tipo, não tem. A gente não pode escassez não é algo que declare. Escassez não é um conceito assim muito. Um conceito avançado, né? É um negócio complicado. Mas no fim das contas passou o ajuste. Como é que tá as contas da prefeitura? As contas estão um caos, né? Tá um horror. Tem dinheiro até quando? Olha, esse mês agora de junho que passou já teve um primeiro parcelamento de salários. Então, quem ganhava acima de 10 mil reais não recebeu seu salário na integralidade porque não tinha dinheiro. Esse mês de julho, provavelmente, teremos o mesmo. E a coisa só tende a piorar. Então, já está acabando, né? Não é tipo, é que já ferrou. Já ferrou. E aí é complicado, porque realmente, né, a gente teve aqui votações também muito polêmicas anteriores a essa, que não tivemos invasão de plenário, por exemplo. A gente teve a gente teve uma votação que dizia respeito ao teto salarial do município. O que aconteceu? O prefeito Marquesan estipulou, a partir de agora, por decreto, a partir de agora, ninguém mais ganha acima do salário do prefeito, 19.900 e poucos reais. Tinha gente no município que estava ganhando 20, 30, 40 mil reais de salário. Essas pessoas, obviamente, né, não gostaram da medida e foram se manifestar. Só que nenhum deles invadiu o plenário. Se manifestaram corretamente, né? Foram nos gabinetes dos vereadores, falaram, foram nas galerias, enfim. Mas sem porrada democrática. Sem porrada democrática. E aí o que aconteceu foi que não foi... primeiro foi derrubado esse teto do Marquesan e depois ele vetou e acabou se mantendo o teto salarial. Enfim, discussão à parte sobre o teto, a questão é, naquele momento onde a gente discutia teto salarial de servidores, o sindicato dos municipais, o pessoal que está preocupado em ter dinheiro para o seu próprio salário, não compareceu para se manifestar dessa forma. Ou seja, de um lado, eles não fazem nada para ajudar a reduzir gasto. E discordam quando eu, por exemplo, falo que poderia pegar alguma das do município, que dá um prejuízo de 55 milhões por ano, 55, vê que isso tem impacto de 30, esse projeto da Previdência. Duas vezes, né? A Carris, empresa de transporte, dá prejuízo de 55. Eu falei, pessoal, quem sabe em vez de vocês ficarem aí, né, reclamando e tudo mais, vocês não se juntam, né, nesse apoio à privatização da Carris e acaba com esse troço.
Casa Carris é um direito, é um patrimônio de Porto Alegre, aqui, que a gente já conhece. Então, eles não aceitam cortar gasto por um lado, e por outro lado, eles querem receber tudo que tem direito. Querer receber tudo que tem direito faz sentido. Tem direito, tem que receber. É contrato, né? Agora, não dá para achar que vai nascer dinheiro, vai existir milagre econômico. Que milagre econômico só quem tem o poder da impressora no Banco Central consegue fazer. E por um tempo ainda, né? E por um tempo. Pessoas. Ele pode fazer um milagre para um setor. Difícil. Exato, exatamente. Mas só antes da gente encerrar, porque eu ainda não entendi como é que a prefeitura paga 9 vezes a contribuição do funcionário. Eu quero realmente entender isso, por favor, me choque. É que o negócio é o seguinte. Eu vou te chocar mais, então. Vamos começar a brincar. Não sei se então. eu tô pronto para isso, espera. Não, vamos lá. Até 2001, a regra era: servidor, você se aposenta com seu salário integral e não precisa contribuir com nada. É o almoço grátis. O que aconteceu? Então, todo mundo que se aposentou no passado, né, e que pelas regras até 2001, ganha um ótimo salário de aposentadoria, nunca contribuiu com nada, e obviamente isso virou um grande rombo financeiro, né? A partir do momento que as pessoas vão envelhecendo e mais gente vai se aposentando, o pessoal que está na ativa, que poderia depois começar a contribuir, que a partir de 2001 eles começaram a contribuir, já não dava mais conta de sustentar tudo que tinha de obrigação a cumprir. A partir de 2001, institucionalizou a primeira taxa de contribuição, o prefeito do PT. Não teve porrada democrática nessa vez. Não teve, você veja só. Não teve. A alíquota foi aumentando até chegar em 11%, que, claro, né, diante de anos e anos e de altos salários sendo pagos na integralidade pela Previdência do município, não tem como suportar. Por isso que a gente chegou nesse rombo financeiro. Como é a obrigação da prefeitura arcar com essa Previdência, logo ela acaba pagando 9 vezes mais do que deveria para que o servidor receba sua aposentadoria. Então, a regra no papel está lá, 22% prefeitura, 11% servidor. O problema é que, assim, ela vai lá e bota os 22%, o servidor bota os seus 11%, putz, está faltando ainda 600 milhões. Vamos botar o resto. E aí bota o resto. Nossa, para toda essa galera de trás lá que... E deve ser salários, assim, bem... Quase não deve ter uma galera lá ganhando 40 mil, né? Tem de tudo, cara. Por exemplo, a vereadora Sofia Cavedon, que é líder do PT, ela tem um salário, ela é aposentada no município pelas regras antigas, e ela tem um salário de 14 mil reais. Ela foi professora do município. E tem professores do município, nem eu falei, alguns salários mais altos do país são dos professores de Porto Alegre. E aí a gente tem um sintoma bem curioso, porque Porto Alegre, ao mesmo tempo que Porto Alegre gasta um dos maiores valores do Brasil, se não o maior valor entre as capitais do país, o gasto por aluno é em torno de 16 mil reais por ano, tá? E tem o 22ª classificação do IDEB entre as capitais, ou seja, de 25 capitais, Porto Alegre está em 22º. É a que mais gasta, mas está nos piores lugares. Então, aquela balela de que para resolver a educação precisa de mais dinheiro, não, claro, é só subir para 40 mil por aluno. A gente vai ter que ter coragem de fazer esse gasto e taxar o Rio. A gente joga, sei lá, não sei, vende ele e aí vai melhorar. Então, a partir de 2001 mudou o regime previdenciário e se instituiu um regime capitalizado, que aí é um fundo. O pessoal vai lá, bota dinheiro num fundo e esse fundo acaba segurando e rendendo dinheiro até ele se aposentar. Então, é um modelo bem mais saudável. É o que deveria ser desde o início. Na verdade, não é o que deveria ser desde o início. É como previdência para as pessoas normais. Exato. Eu só não digo que é o que deveria ser desde o início, porque isso está sob administração estatal. Deveria ser tudo privado. Porque aí, né, a gente conseguiria ter alguma coisa que, né, mais séria. E para dar um exemplo do porquê que o estatal também não funciona nesse caso, mesmo sendo um bom modelo, a presidente do conselho dessa previdência foi a primeira a invadir. Ela deu parecer negativo
recentemente se fez reunião para auditar as contas da Previdência aqui no município, porque, afinal de contas, se tem gente lá que está fraudando a Previdência, se tem laranja recebendo e por aí vai, isso é ruim para o servidor. Sim. Auditar as contas da Previdência. Ou seja, ela não está interessada em melhorar. Peraí, vamos voltar, cortou o último pedaço. Não, que a auditoria das contas é saudável para que o servidor possa saber se tem alguém roubando seu dinheiro, né? Só que aí a presidente do conselho do Previmpa, que chama, foi contra. Ou seja, ela não está interessada em auditar as contas, ela não está interessada em que o servidor receba seu salário, sua aposentadoria, e que a coisa seja feita corretamente. Porque se ela tivesse, ela toparia fazer uma auditoria sem problemas. Mas, enfim, né? Então, são alguns dos absurdos que nós vemos por aqui. Bom, desejo sorte aí para vocês na luta contra o mito do almoço grátis. Pelo jeito vai ser uma luta longa ainda, com a oposição apenas pela oposição. E vamos acompanhando aí. Quando eu tiver mais esses absurdos, eu te trago aqui para você explicar a história, porque é sempre bom ver isso, é sempre bom para as pessoas entenderem quais são os números em um jogo, né? Porque se você deixa os caras só o outro lado falar, eles vão falar, mas tá os golpistas aí, porque é só cobrar os devedores da Previdência, tá todo mundo falido, se eles conseguem fazer esse tipo de coisa. Então, é bom mostrar os números e o que está acontecendo e as decisões das pessoas, né? Essa coisa de, não vamos auditar. Por quê? Sempre bom informar isso para ter um contraponto, né? E durante a suspensão da sessão, eu comecei a gravar alguns lives na minha página. Tá tudo na minha página do Facebook lá. Tem uns 3 lives que eu faço. E aí eu começo a caminhar pelo plenário e vou falar com alguns desses servidores que estavam nas galerias para perguntar para eles, bater um papo. E aí, né? Como é que é, etc. E o que eu notei e pude atestar filmando é que eles não sabem como é que era a situação. Eles não estavam informados sobre a situação. O sindicato foi lá e disse, é mentira, não tem déficit coisa nenhuma, não precisa disso aí, isso é golpe, é inconstitucional, ou seja, estavam tudo desinformados. E muita gente, quando eu comecei a esclarecer, confundia, mas esse déficit, de fato, ele vem do modelo anterior, ou do modelo novo, mas esse dinheiro, mas isso é um direito nosso, isso a prefeitura tem que pagar. E chegou um momento... Chegou um momento de loucura, na minha opinião, uma loucura, foi que a sessão estava interrompida e todos os servidores estavam presentes, os sindicatos começaram a gritar, a conta é do povo, a conta é do povo. Surreal. Ei, cidadão, pagador de impostos, a conta é sua da minha previdência, você que pague. Pelo menos teve algum momento de honestidade, mesmo que por sincericídio, né? Enfim, vamos acompanhando isso aí e tentar lutar um pouquinho contra essa desinformação no passo a passo que a gente pode. Obrigado, Camozzato. Se tiver mais alguma coisa para falar. Não, acho que era isso. Eu até estou num tom bem descontraído, bem humorado. Se a gente levar a sério tudo isso mesmo, né? Não dá, tem que vou ir direito. Mas assim, é lamentável o que aconteceu e agora a gente tem que acompanhar para repudiar isso e não deixar acontecer mais. Acho que foi um importante gesto da Câmara e das lideranças, e aí eu parabenizo todos os vereadores que insistiram, chamaram a extraordinária e votaram, para mostrar que não é Venezuela, não é... Chega aqui... Engraçado, no mesmo dia que foi invadida a Câmara, o plenário, estava sendo invadido pelos milicianos do Maduro. Então, a Câmara de Porto Alegre, querendo ou não, ela acabou mostrando que não adianta vir não adianta vir militante, sindicalista aqui, invadir e achar que vai calar o parlamento. Nós vamos votar do mesmo jeito. E aí foi votado, isso é legal. Bom, vamos ver o que acontece e vamos acompanhando aí. Sinto que a gente vai ter vários desses vídeos ainda nos próximos meses. Estou com essa suspeita. Olha, o que vem por aí, que vai ter bastante projeto polêmico mesmo, porque a coisa não tá fácil. Aqui em Curitiba também, então. Bom, mas eu tô sempre à disposição aí. Beleza. Pra gente conversar. Beleza, então, cara. Tchau aí. Tenha um bom dia. Feito. Valeu, bom dia. Obrigado aí pela atenção.